E aí, tudo beleza? Aqui Pastor Ander falando contigo, mais um vídeo da nossa jornada até Pentecostes. Então estamos falando desde o domingo da ressurreição até o dia de Pentecostes. E nesse tempo estamos falando um pouco daquilo que Jesus partilhou e compartilhou com os seus discípulos, e depois o momento que os discípulos estiveram juntos, depois da ascensão de Jesus, juntos buscando a Deus, aguardando o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais com você quando Jesus faz algo muito interessante. Depois que Pedro estava lá sentado com Jesus comendo pão e peixe junto com os outros discípulos que estavam pescando, depois que Jesus fala qual seria o futuro de Pedro e também faz aquela 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e pergunta: e esse? Ele estava se referindo ao discípulo amado, ao discípulo João. E quando Jesus ouve ele perguntando, Pedro perguntando: e esse aqui? Pedro estava querendo dizer: tá, o Senhor disse como seria o meu fim, que eu iria para um lugar que não queria, mas também o Senhor disse que eu estaria fazendo e cumprindo grandes coisas. Tá aí referente a esse aqui, ao João. O que o Senhor tem para ele? Qual vai ser o futuro dele? E Jesus responde para ele de um jeito muito interessante, que a gente precisa aprender com Jesus sobre isso. Jesus respondeu a Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa com isso? Quanto a ti, segue-me. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21. O que Jesus está dizendo é: Pedrão, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Muitas vezes nós estamos na nossa caminhada da fé e muitas vezes Deus traz uma palavra de esperança, mas também traz uma palavra de correção e traz uma palavra que é algo positivo, mas muitas vezes que nós vemos também de uma outra forma como algo negativo, e a gente sempre tem a tendência de olhar para o que está do nosso lado, para quem está do nosso lado. Nós sempre temos a tendência de querer saber também o que vai acontecer com o outro, qual vai ter que ser a decisão do outro, a posição do outro. O que Jesus está falando para Pedro é: Pedro, cuida da tua vida. Quanto a ti, tu segue-me. Tu tem que me seguir, essa é a tua decisão, isso que compete a ti. Na nossa jornada, na nossa vida com Deus, nós precisamos muitas vezes que Jesus faça conosco aquilo que ele fez com Pedro. O que tem com isso? Muitas vezes nós nos detemos a coisas que não tem nada a ver com a nossa vida, nada a ver com o nosso propósito, nada a ver com o nosso futuro, nada a ver com as promessas de Cristo para nós. E quando nós perdemos o nosso tempo, o nosso foco com isso, nós deixamos de seguir a Jesus. A minha pergunta hoje, o que eu me faço como pergunta e faço para você que está me assistindo é: o que tem tirado o seu foco? Você tem tido essa mesma atitude que Pedro teve de querer saber do outro? Muitas vezes nós estamos assim. Quando ouvimos algo, queremos saber, tá, qual vai ser a resposta do outro? O que Deus vai fazer com o outro? Não, o que importa é o que eu vou fazer seguindo a Jesus. O que compete a mim é a minha vida e como eu vou me posicionar de acordo com aquilo que ele me falou. Interessante que depois que Jesus falou tudo aquilo que tinha para Pedro, conforme fala aqui nas Escrituras, no Evangelho de João, Pedro, em vez de dizer algo, dar uma resposta, ele simplesmente foi e perguntou a respeito da outra pessoa: tá, o senhor está dizendo que eu vou morrer, eu vou ser um dos líderes, vou cuidar das ovelhas, cuidar dos discípulos, mas que no futuro eu vou morrer, tá, e esse aqui? Pedro estava querendo dizer: tá, o meu final vai ser ruim, tá, e o final do João não vai ser? Muitas vezes nós ficamos na maldição da comparação. Nós ficamos na maldição que eu tenho que saber o que vai acontecer com o outro, porque o outro não pode ter um futuro diferente do meu. O outro não pode ter uma situação diferente da minha. Nós tentamos sempre nos comparar com o próximo. E isso é uma maldição para nós, porque eu e você, meu amigo e minha amiga, quando acontece isso conosco, nós deixamos de seguir a Jesus. Nós desfocamos. Nós não vivemos o propósito que ele tem para nós. Então a mensagem de hoje, através desse vídeo que eu estou compartilhando contigo, e peço para você compartilhar com seus amigos, seus conhecidos, é que nós precisamos olhar para aquilo que nos compete. O que não nos compete, não percamos o nosso tempo. Não venhamos a perder tempo perguntando: tá, e o que vai acontecer com o outro? Não, é o que estará acontecendo comigo na minha vida de fé, na minha jornada, e como vai ser.
O que me compete é como eu vou estar seguindo a Jesus. Não é o que vai acontecer com os outros. O que é com os outros é Deus e os outros. Não estou dizendo aqui que a vida de fé é uma vida singular, não. Ela é uma vida coletiva. Mas eu estou dizendo que o cumprimento do meu chamado, do meu propósito, da minha jornada, da minha história, é eu e Deus. É seguindo a Jesus. E Jesus chama Pedro para essa realidade. Não importa o que eu vou fazer com o João. Não importa. Se eu quiser que ele viva até eu voltar, ele vai viver. O que eu tenho preparado para o João é para o João. Agora se preocupe e foque naquilo que eu tenho preparado para você. Era isso que ele estava falando para Pedro e é isso que ele está falando para nós. Foque naquilo que o Senhor tem preparado, tem prometido e vai realizar na sua vida e através da sua vida, tá bom? Essa é a meditação, a mensagem desse vídeo. Assista os anteriores e os posteriores nessa jornada até Pentecostes e compartilhe com seus amigos, familiares nas redes sociais. E comente aqui embaixo se você quiser acrescentar algo, se você quiser colocar algo que você também compreendeu da parte de Deus, vai nos ajudar e abençoar muito, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, paz.